Fala galera, Matheus aqui e hoje nós vamos falar sobre ciclos de mercado. Vamos fazer um paralelo com os mercados hoje, dizer aonde os mercados estão em relação a este ciclo, né, dentro da visão deste canal, começando com o mercado americano. Para quem é novo aqui, a gente sempre começa pelo mercado americano, tá pessoal? Porque é o mercado que dá o tom para todas as outras bolsas do mundo, é o mercado que dá o tom para cripto, então entender o mercado americano é realmente a grande chave para entender o ciclo de mercado ao redor do mundo todo. E o objetivo desse vídeo é dar uma visão mais completa, talvez mais amadurecida sobre como tudo isso daqui funciona. Porque a grande verdade é que os investidores aí com menos de 15 anos no mercado, eles somente vivenciaram esta parte aqui do ciclo. Eles nunca vivenciaram a parte do desespero, eles nunca vivenciaram a parte do marasmo. Então, eles não têm muita compreensão sobre como estas fases funcionam e neste momento do mercado eu acho que vale muito a pena destacar como cada uma dessas fases funcionam, principalmente a fase do desespero. Muito importante a gente entender o que caracteriza a formação deste fundo e como a mentalidade das pessoas muda durante estes acontecimentos aqui. Então, para a gente começar aqui, pessoal, vamos colocar um pouco de contexto nesta questão, falando sobre o que está acontecendo neste momento com a economia do ZEUA. Todo mundo sabe que nós vivenciamos aquele período de pandemia onde houveram aqueles grandes estímulos lá para a economia e que depois disso veio a alta inflação, que forçou o Fed a começar a comprimir o mercado e é por isso que nós tivemos essas altas de juros e é por isso que nós tivemos todas estas quedas aí ao longo do ano passado. Todo mundo já está cansado de saber disso. E agora nós chegamos em um momento onde há uma crença proliferada com relação ao fim do aperto monetário, que nós estaríamos chegando ao fim do aperto da taxa de juros, mas eis que surgiu aí uma inflação mais persistente do que o esperado e nós tivemos ontem, ou melhor dizendo, foi na terça ou quarta, foi na quarta, ontem mesmo, nós tivemos aí uma grande paulada nos mercados dada pelo presidente do Fed. Não vou tomar muito tempo de vocês com relação a isso, eu sei que vocês já sabem que o Powell se pronunciou e que falou que as taxas podem ficar mais altas por mais tempo e que ele não descarta uma mudança de meio ponto ali na próxima reunião. Então não vamos repetir isso daqui, mas existem alguns detalhes muito importantes da fala do Powell que a gente precisa destacar aqui. Uma coisa muito interessante que eu separei aqui para mostrar para vocês, pessoal, veja só como mudou a percepção do mercado em relação à probabilidade de ter ou não ter um aumento de 0,5% na próxima reunião. Nós falamos isso no vídeo anterior, lá onde a gente leu aquele relatório da Nomura, que foi o primeiro banco de investimento a vir à tona com uma previsão totalmente diferente do que o mercado acreditava e dizer lá na época em que o mercado inteiro ainda acreditava que uma alta de 50 pontos base era extremamente improvável, vir lá e dizer que não, que na realidade isso daqui é o que vai acontecer. E veja só que em poucos dias, né, aquilo lá foi no dia 2 de março, agora nós estamos no dia 9, então em pouquíssimos dias nós tivemos uma total reversão deste quadro. O que antes o mercado projetava aqui com 70% de chance de acontecer, que era uma alta de 25 pontos base, agora o mercado projeta com 75% de chance a alta de 50 pontos base. Mas o mais importante dessa história não é nem se a Nomura acertou ou errou, o mais importante são dois detalhes que talvez tenham passado aí um pouco desapercebido pela mídia tradicional. O primeiro deles é com relação à taxa de desemprego. Normalmente o Jerome Powell é questionado por jornalistas, mas dessa vez ele foi questionado por políticos e talvez por isso as perguntas vieram aí um pouquinho mais interessantes. Uma pessoa utilizou lá uma tática muito interessante para conseguir extrair informação do Powell com relação à taxa de desemprego, que ele considera aí necessária para a inflação voltar ao normal. Ao invés de perguntar diretamente para o Jerome Powell o que ele acha, a pessoa foi dando assim números para ver como ele reagia. Então primeiro ela falou, o que você acha aí de uma taxa de 7% e tal? E daí deu para perceber que quando ela perguntou 7%, o Powell não pareceu assim estar muito assustado com essa perspectiva. Agora quando a pessoa perguntou 10%, aí ele falou, não, de jeito nenhum, isso daí é muito alto, tal. Então por aí já dá para a gente ter uma sensação
explicação melhor do que está passando ali pela cabeça dos membros do Fed, né? Informações que não são descritas com clareza ali nos relatórios. Mas mais ainda do que isso, mais interessante de tudo, foi a pergunta da Elizabeth Warren, a senadora lá americana, que por sinal odeia o Jerome Powell e que, claro, aproveitou esta situação para dar o showzinho político dela. Então ela chegou lá, né, fez aquela postura ali mais populista, chegou lá e perguntou assim: Jerome Powell, você vai gerar todo isso de desemprego, você quer aumentar a taxa de desemprego, tal, isso daí vai deixar 2 milhões de pessoas desempregadas, o que você tem a dizer para estas pessoas? E daí ela pegou e postou este vídeo dela questionando isso daqui no canal dela, né? Então, showzinho político aí para obter votos, ok, faz parte, mas acho interessante a gente destacar esta pergunta, porque na realidade o que ela está querendo fazer referência aqui é aos problemas que um aumento da taxa de desempregos gera para a economia e que é o nosso link para falar dos ciclos econômicos, que nós já vamos entrar imediatamente depois dessa parte aqui. Porque o que acontece? Quando nós geramos uma alta no desemprego, na realidade nós estamos criando um ciclo vicioso, porque uma alta de desemprego gera queda na confiança do consumidor, que por sua vez gera queda no consumo e que por sua vez gera queda nas receitas das empresas e que finalmente volta alimentando maior alta na taxa de desemprego. Então, na realidade, o que ela está querendo dizer aqui com esta questão, e que é uma questão pertinente realmente, é assim: ok, você vai aumentar os juros para gerar desemprego, mas e depois? Você vai conseguir reverter isso daí com facilidade? Quais são os problemas que você vai criar para a economia com tudo isso daí? E isso é importante, pessoal, porque existe hoje uma crença de que o Fed ele é capaz de criar recessões e também de eliminar recessões. E claro que existe uma boa dose de verdade nisso, mas a questão principal é que isso não é uma ciência exata. Existe um grande fator de inércia, da mesma forma que existe um ciclo retroalimentando a inflação, tá? Existe algo equivalente a isso, alimentando a inflação, e é por isso que ela está sendo persistente, é por isso que ela está sendo difícil de combater. Também existe este ciclo para o desemprego. E da mesma forma que está havendo dificuldade para reverter a inflação, haverá dificuldade no futuro também para reverter o desemprego. Então não é uma ciência exata, e é aqui que a gente chega na questão do desespero, na pior fase do ciclo de aperto econômico. Esta fase, ela é caracterizada por um período assim de total descrença, onde muita gente sai traumatizada do mercado, ninguém mais quer olhar o que está acontecendo. Veja que esta fase, ela emenda com o começo, certo? O começo de um ciclo de alta, ele acontece justamente no final do último ciclo de baixa, óbvio, né? E ele é caracterizado por uma fase aqui, vamos dizer assim, uma fase discreta, uma fase onde ninguém nota muito o que está acontecendo, as pessoas ainda estão descrentes e só quem está comprando neste momento é o smart money. Depois disso é quando começa a surgir um pouco mais de percepção, a mídia começa a perceber que as coisas estão realmente mudando de figura e realmente voltando a crescer, mas ainda assim a grande adesão neste momento é dos investidores institucionais. O público mesmo só consegue entrar no mercado de forma pesada normalmente na fase da mania, certo? A fase onde surgem aquelas teorias malucas, aqueles delírios, dizendo que agora existe um novo jeito de investir, fundamentos não importam, lucros não importam, certo? A gente viu muito isso daí em 2001. Em 2008, nós vimos a teoria de que empréstimos não tem mais risco. Não tem mais risco porque a pessoa faz uma securitização daquilo, só que daí elas esquecem, né, que a securitização é feita uma sobre a outra e quando uma cai, todas caem também. Foi o que aconteceu em 2008. E em 2021, o que nós temos? Qual é a crença da fase de mania de 2021? A crença é que os ciclos econômicos não importam, que o Fed sempre vai salvar os mercados, até que finalmente chega uma recessão de verdade, que ainda não chegou, graças a Deus, esperamos que nunca chegue, mas se chegar,
ela será caracterizada por uma fase de desespero e descrença, onde as pessoas vão parar de acreditar na capacidade do Fed de conseguir reverter a situação. E óbvio que no final das contas o Fed vai conseguir reverter a situação, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, mas normalmente as pessoas perdem a crença nisso quando chega nessa etapa, porque elas perdem muito dinheiro neste caminho. Então, a grande questão aqui é: será que tudo isso daqui importa? Será que estes ciclos importam? Ou será que nós estamos perdendo o nosso tempo aqui olhando isso e a gente devia só olhar fundamentos e não prestar atenção nenhuma nos ciclos econômicos? E, interessantemente, nós tivemos aqui um relatório da TS Lombardi fazendo justamente esta mesma pergunta: será que uma recessão importa? Né? Porque eles começam aqui a recapitular as fases que o mercado viveu nos últimos 15 anos. E eles dizem que praticamente todo esse período foi dominado pela época dos juros zero e que por conta dos juros zero surgiu a famosa TINA, que para quem nunca ouviu falar da TINA, TINA é uma abreviação em inglês, que significa aqui There is no alternative, ou seja, não há outra opção além de investir em ações, porque a renda fixa dos Estados Unidos não era renda, ela poderia ser fixa, mas ela não era renda, porque uma taxa de juros perto de zero, certo? Não é renda nenhuma. Ah, Matheus, mas isso daí só vale para lá, porque aqui no Brasil a gente tinha renda fixa, sim, isso daí, nada disso daqui se aplica aqui, mas na realidade se aplica muito bem, porque tudo que vem de lá, tudo que acontece lá respinga aqui, inclusive a questão da influência das formas de pensar. Lá fora, isso se materializou na forma da crença de que as pessoas só precisam comprar o ETF da Bolsa Americana e não olhar mais nada, não pensar em mais nada, só ficar comprando ele sucessivamente todo mês e no final elas vão se dar muito bem. Aqui no Brasil, isso se manifestou na forma da crença de que tudo que as pessoas precisam fazer é comprar empresas com bons fundamentos, não prestar atenção em mais nada, não fazer absolutamente mais nada e no final tudo vai dar certo. E lógico que se a gente pegar um horizonte de 50 anos, a estatística está do nosso lado, então é muito difícil da pessoa perder dinheiro com isso num horizonte tão longo assim. Mas 50 anos é muito tempo e eu imagino que a maioria das pessoas aqui assistindo este vídeo não queira esperar tanto assim para conseguir ter um resultado bom sobre os seus investimentos. Então, unir os fundamentos com a visão dos ciclos econômicos, certo? É o que vai te dar uma percepção muito mais abrangente do mercado e é o que vai elevar esse jogo para um novo patamar. E o que é interessante de tudo isso é que, ao contrário do que muitos pensam, isso é exatamente o que grandes investidores como Warren Buffett fazem. Muita gente acha que tudo que ele faz é sempre comprar, tal e tal e tal, né? Sempre comprar ETF da bolsa, que é o que ele fala para as pessoas fazerem, né? Sempre fazer isso, nunca se preocupar com nada, nunca vender e tudo vai dar certo. Mas na realidade, quando a gente começa a acompanhar o que ele faz, a gente começa a ver que não é bem assim. E eu vou mostrar isso para vocês agora aqui. Esse vídeo aqui, por exemplo, que vocês podem assistir depois, vou deixar um link aí na descrição. O que nós temos é uma pessoa, essa Carol Loomis aqui, está questionando a Berkshire Hathaway, né, a empresa do Warren Buffett, está questionando diretamente o Warren Buffett sobre qual o motivo dele ter tanto caixa assim com ele. Ela inclusive fala aqui no texto, ela fala: parece que vocês não pregam o que vocês falam, porque vocês falam para a pessoa sempre comprar o ETF da Bolsa Americana, nunca fazer mais nada além disso, mas na realidade vocês estão com 30 bilhões em caixa. E olha, pessoal, isso foi há 3 anos atrás. E aí ela pergunta: por que disto? E ele responde, ele fala: bom, essa pergunta é muito interessante, ela é muito pertinente. Na realidade, o que acontece é que, imagine só, se a gente pegar todo esse caixa que a gente tem, comprar tudo hoje, amanhã ou depois o mercado quebrar, como é que fica? Os nossos investimentos vão ficar tudo ali embaixo d'água e, na realidade, a gente não quer isso. Então, a gente deixa ali o caixa preparado para, se isso daí acontecer, a gente ter como comprar oportunidades. Então, veja só, se isso não é prestar atenção nos ciclos econômicos, eu sinceramente não sei o que é. E isso foi há 3 anos atrás. Sabe quanto de caixa tem a Berkshire Hathaway hoje? A Berkshire Hathaway, pessoal, está com 109 bilhões em caixa neste momento.
Ano passado, ela tinha 147 bilhões e ao longo de 2022 ela fez muitas compras, também fez vendas naquele ano, certo? Porque teve muitos ativos que estavam muito valorizados e que iriam cair. Então, ela faz este movimento também e esta visão de que tudo que você precisa fazer para se dar bem é só comprar e não prestar atenção em mais nada, ela é uma grande simplificação da realidade. Uma simplificação que deu muito certo nos últimos anos, porque nós estamos vivendo um bull market muito extenso e que se proliferou largamente por toda a mídia social, praticamente fala disso daí, porque é um conceito muito simples de se compreender e de se aplicar também. Tem até pessoas que às vezes vêm me perguntar, poxa, Matheus, e aquele vídeo lá que você tinha feito no começo do seu YouTube e tal, muito interessante, não consigo mais encontrar ele, como eu faço para assistir e tal. E o motivo de alguns desses vídeos não estarem mais disponíveis é que no passado, quando eu fiz eles, eu fiz como uma curiosidade, certo? Algo para as pessoas conhecerem como uma curiosidade, mas depois, conforme fui ganhando experiência aqui nessa questão de criação de conteúdo e observando qual é o impacto que isso daí dava na interpretação das pessoas, eu percebi que alguns desses vídeos conduziam a conclusões ou a ideias que não são compatíveis com toda a filosofia que este canal segue. E por conta disso, esses vídeos não estão mais disponíveis. Então, se você estiver nesse caso, né, de estar buscando alguns desses vídeos, por favor, não fique bravo comigo, porque na realidade eu fiz isso a duras penas para mim, tá? Porque às vezes eram vídeos, teve um inclusive que tinha aí mais de 2 milhões de views, e eu fiz isso para beneficiar a mensagem do canal à custa de perder views, perder seguidores e perder um potencial de crescimento, porque eram vídeos que eram muito bem recebidos aí pelo mercado, talvez até por conduzirem, né, a conclusões que não era o objetivo do vídeo, mas acabavam conduzindo a conclusões deste tipo. E o pior de tudo isso daí, voltando aqui agora ao relatório da TS Lombard, é que muitas pessoas têm como imagem de um bear market o que aconteceu na época da pandemia, que eles inclusive citam aqui, né, que há uma grande diferença entre o stock market, o mercado de ações, e a economia, tá? Porque veja, por exemplo, o que aconteceu durante o Covid. Durante o Covid, nós tivemos um dos piores, aliás, um dos piores não, foi o pior momento econômico do mundo inteiro nos últimos 400 anos, inclusive eles falam isso daqui, o pior dos últimos 400 anos. E, ao mesmo tempo, nós tivemos a Bolsa Americana atingindo novas altas históricas. Então, foi muito perturbante, né? Para quem está tentando tirar algum sentido de tudo que aconteceu naquela época, foi muito perturbante ver esse paradoxo acontecendo. E justamente isso daí foi possível por conta dos grandes estímulos que o Fed fez na economia. Então, quem compra e pensa, ah, nossa, eu comprei ali na baixa, tal, fez um bom negócio, obviamente que fez, tinha que ter feito isso daí mesmo, mas a grande questão é que o que te salvou não foi exatamente uma recuperação da economia, e sim uma injeção de estímulos do Fed. Isso salvou o mundo inteiro, tá, pessoal? Inclusive aqui no Brasil. Então não pense que só porque esses estímulos aconteceram lá, isso não influenciou aqui, influenciou também da mesma maneira. Então veja só, muitos estão aí pensando que um bom exemplo de uma recessão é o que aconteceu no Covid, certo? Vai ter uma grande baixa, uma grande oportunidade de compra que vai passar rapidinho e logo já está tudo normal de novo. Mas será que a realidade é assim? E aí eles começam a descrever justamente aquele loop que eu descrevi para vocês no começo desse vídeo, onde um aumento do desemprego piora a percepção do consumidor, que piora o consumo, piora os resultados das empresas e novamente isso alimenta uma piora ainda maior no desemprego. Ah, Matheus, mas o mercado está esperando uma recessão levinha. Se acontecer uma recessão, né? Se acontecer, vai ser uma recessão levinha. E aí eu acho interessante a gente lembrar alguns pontos aqui. Por exemplo, veja só, essas daqui eu mostrei para vocês lá no relatório sobre a BlackRock, certo? Essas daqui são as previsões do que aconteceria com a inflação, as previsões do mercado, né, dos economistas, do que aconteceria com a inflação em cada momento ao longo de toda esta alta inflacionária que nós tivemos aí. E veja que sempre houve uma previsão para a normalização o mais rápido possível, certo? Todo mundo achando que tudo ia normalizar aqui muito rápido, e todas estas previsões estando incorretas. Aí o que a TS Lombard mostrou aqui nesse relatório, olha só que interessante, ela fez a mesma coisa, o mesmo gráfico, só que para a taxa de desemprego.
Então aqui nós temos a taxa de desemprego representada em azul, ou seja, quanto mais alta a taxa de desemprego, pior é para a economia. E veja nas linhas em preto todas as projeções dos economistas para cada uma destas recessões que nós tivemos aqui. Veja só, todos sempre prevendo um retorno à normalidade muito rápido, muito fácil, sem grandes dores de cabeça, sem grandes estresses, mas na realidade nunca isso daí acontecia. Por quê? Porque uma recessão leve, por conta deste ciclo, né, vicioso do desemprego, uma recessão leve pode muito bem se transformar numa recessão muito mais pesada. Então, como a gente pega tudo isso daqui e coloca lá na teoria de ciclos, aonde nós estamos neste momento? Veja que eu foquei este vídeo, pessoal, na parte do desespero. Por quê? Porque eu quis mostrar para todo mundo que os ciclos, eles terminam com uma grande descrença do mercado, uma grande desconfiança, um grande sentimento de que as coisas estão muito difíceis de recuperar e que coisas piores ainda podem acontecer. Ele não termina com um sentimento de que agora nós voltamos à normalidade, como é o sentimento deste momento atual. E o interessante é que os sentimentos são muito diferentes quando a gente analisa o mercado de ações e quando a gente analisa o mercado de criptomoedas. Veja só, no caso do Bitcoin, nós tivemos todo aquele marasmo aqui de 2019, certo? Depois nós tivemos uma decolagem em 2020. Aí nós tivemos a mania ao longo de 2021 e 2022. Tivemos até um pequeno revés aqui por conta da proibição da mineração na China, mas enfim, isso daqui passou. Então vamos considerar isso daqui como uma reta única aqui, até o pico, quando veio a primeira queda e todo mundo achou, ah, não, agora já vai voltar à normalidade, vai voltar à normalidade agora. E aí nós temos mais a grande pernada de queda aqui, onde a gente finalmente chega na hora do desespero, que foi quando quebrou a FTX. Desespero e descrença são os sentimentos que imperam hoje no mercado de criptomoedas. E é por isso que eu defendo que 16 mil foi o fundo deste ciclo. Eu acho altamente provável que tenha sido o fundo deste ciclo. Além de todos os indicadores que a gente observa aqui nesse canal apontarem para isso, nós temos também todo o sentimento do mercado apontando para que este tenha sido o fundo. Posso estar errado, lógico, todo mundo pode estar errado, mas esta é a visão deste canal. E a gente olha aqui que quedas neste momento em cripto são boas oportunidades, apesar de toda a incerteza que ainda está rolando aí, uma alocação certo gradual, né, comprando aos poucos aí, com certeza vai proporcionar um preço médio bom se a gente olhar num horizonte de tempo longo. Isso, obviamente, né, se criptomoedas não tiver algum revés mais forte aí nesse meio do caminho, alguma proibição ali em larga escala nos Estados Unidos, que eu particularmente não acredito, mas a gente tem que sempre estar pronto para essa possibilidade. E é por isso que uma alocação num ativo tão volátil assim merece ser feita com bastante calma. Mas enfim, o momento que nós estamos vivendo aqui no mercado de criptomoedas é muito diferente do momento que nós estamos vivendo na Bolsa Americana. Na Bolsa Americana nós tivemos toda essa alta, que aliás, pessoal, esse gráfico aqui só está mostrando desde 2020, tá? Se a gente for pegar isso aqui desde 2008, na realidade foi uma alta muito mais extensa do que isso, né? E agora nós tivemos esta primeira queda aqui com o sentimento agora. Qual que é o sentimento que está imperando nos mercados? Retorno à normalidade. É isso que todo mundo está... Todo mundo não, né? Mas pelo menos os touros, eles estão acreditando que isso daí vai acontecer, um retorno à normalidade. E quem sabe? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça também. A teoria dos touros, ela não é ruim, tá, pessoal? Aqui, né, no canal a gente acaba olhando muito a teoria dos ursos, porque é onde está a minha crença do momento que nós estamos vivendo. Mas a teoria dos touros, ela não é ruim, tá? Se a inflação realmente continuar caindo, se ela for superada, aí tudo fica bem, nós não precisaremos de uma recessão. Agora, não é o que parece que vai acontecer, não é o que parece que vai acontecer olhando para os indicadores, olhando para a estatística e também olhando para o sentimento do mercado, que neste momento é de retorno à normalidade. Mas contem aí, pessoal, coloquem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, tô curioso para saber também. E pessoal, para quem não estiver conseguindo receber as notificações que o YouTube faz quando saem novos vídeos desse canal, certo? Para quem não estiver recebendo essas notificações do YouTube, porque eu sei que muita
muita gente reclama de não receber. Então eu criei aqui no Discord do canal, que por sinal é totalmente gratuito, você pode entrar com o link aí na descrição. Eu criei aqui um canal para você ativar notificações através do Discord. Então toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado pelo Discord se você simplesmente clicar neste botão aqui, ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.